Olá, seja muito bem-vindo. Este é o nosso primeiro Vitrine Entrevista e hoje nós estamos com uma convidada muito especial, que é a Raquel de Oliveira Amaral, especialista em gestão de carreiras, LinkedIn e currículo. Então, para começar, Raquel, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre você, sobre como se deu início, como você começou neste ramo. Olá, um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Bom, hoje eu sou coach de carreiras, né, de LinkedIn. Eu comecei, na verdade, buscando emprego, né? Eu fiquei desempregada em 2012, eu era gestora numa multinacional, e eu fui para o mercado, achei que eu tinha o melhor currículo do mundo, e falei, vou arrumar emprego fácil. Engano meu, né? Comecei a mandar currículos, ninguém me chamava, eu tenho formação, eu tenho MBA, tenho graduação, né? Muita experiência na área, e mesmo assim, ninguém me chamava para nada. Eu falei, alguma coisa está errada. E eu já tinha um perfil no LinkedIn, mesmo antes disso, e aí eu comecei a explorar mais, eu comecei a ler, né? Eu comecei a seguir as empresas que eu tinha interesse em trabalhar, e aí nesse caminho todo eu acabei lendo muito sobre o assunto, e eu levei 30 dias, exatos 30 dias para refazer o meu currículo sozinha, né? Pegando dicas, lendo. E depois que eu fiz isso, eu comecei a ser chamada para entrevistas. Eu tinha entrevista no mínimo 3 por semana. E aí eu já estava interagindo muito no LinkedIn. E eu comecei, ao mesmo tempo que eu procurava emprego, eu comecei a ajudar as pessoas, né? Eu comecei a dar dicas sobre carreiras, mesmo porque eu já era uma contratante, eu contratava muita gente, eu analisava muito currículo na empresa que eu trabalhava. Então, eu já tinha essa experiência, né? Eu não tinha experiência com currículo. Um currículo era uma negação. E aí eu comecei a dar dicas, eu ficava 24 horas no LinkedIn, porque eu estava tão desesperada por um emprego, que eu comecei a trabalhar, a ler sobre o assunto. E aí eu comecei a ajudar as pessoas, né? E o legal é que nessa ajuda, com as minhas dicas, muita gente começou a se recolocar através das minhas dicas. E aí eu vi uma oportunidade, uma conexão que eu tinha lá da Bahia, falou, Raquel, por que você não faz disso o seu trabalho? E eu falei, é verdade, né? Porque assim, aí nesse meio tempo eu fui chamada, uma empresa quis me contratar, só que aí eu já não quis mais. Eu falei, eu vou investir nisso. Aí eu fiz curso de coach, né? Porque porque o coach ele não é necessariamente só fazer um curso, eu já tinha a prática, né, de contratar pessoas, de analisar currículo, e aí eu acabei me migrando para isso, comecei a dar consultoria, né, dei muita consultoria gratuita e depois eu fiz disso meu negócio, então foi assim que eu entrei nesse mercado, né. A sua formação é em quê, Raquel? Eu sou formada em administração, com gestão e marketing, né? Hoje eu estou concluindo, na verdade, um MBA em gestão de mídias, porque hoje o meu trabalho ele está todo envolvido essa questão de você estar na mídia, né? De você estar essa era digital, então eu achei muito importante isso, né? Então essa é a minha formação, mas eu venho, até as pessoas acham engraçado assim, porque eu não venho de uma área só de RH, eu venho de uma área de gestão de vendas, gestão de pessoas, né? E o RH foi uma consequência que me levou, eu já tinha essa função, mas não era puramente RH, eu era gestora de um todo. E eu acabei caindo hoje nessa questão de ajudar as pessoas a se recolocarem, né? Então, agora, a gente tendo noção assim, da sua bagagem, eu vou fazer direto já a pergunta que trouxe a gente aqui e que a gente recebe toda semana, a gente recebe no Instagram, recebe no privado do WhatsApp, que é: como eu posso ter experiência se as empresas não me dão oportunidade porque eu não tenho experiência? Muito interessante isso. Até vai de um pouco de encontro com a minha, hoje a minha carreira, né? Eu não tinha experiência totalmente em RH.
Mas o que eu fiz, que eu indico hoje? Eu comecei a trabalhar com pro bono, né? Eu comecei a ajudar as pessoas e isso me levou à prática, né? Então, às vezes, a pessoa não tem tanta experiência ou ela só tem a experiência no estágio, enfim, ou só aprendeu lá na faculdade. Então, o que eu indico? Você tentar trabalhar de uma forma voluntária e ajudar as pessoas, porque aí você vai ter essa experiência de vida. Experiência na prática, eu não preciso necessariamente ter um cargo CLT para falar eu tenho experiência, né? Porque o que é importante? Tudo bem, as empresas olham o registro na carteira? Sim, mas se eu falo, eu coloco para as pessoas, olha, vamos colocar uma coisa bem simples aqui, eu conheci vários assessorados meus que mudaram de carreira, inicialmente não tinham experiência, eles foram trabalhar em alguma organização não governamental, de alguma coisa que ajudasse, né, voluntariamente, e ganharam experiências, porque dentro dessas instituições, você tem vários cargos lá dentro que você pode fazer e já praticar ao mesmo tempo. Então, eu acho que aí é uma boa dica, né? E, assim, quando a gente recebe essa questão, essa grande questão, a gente percebe que existem, pelo menos para nós do Vitrine, existem basicamente 2 grupos que nos fazem essa pergunta. O primeiro grupo vão ser de recém-formados que estão buscando a sua primeira colocação, pessoas mais jovens que estão buscando mesmo a primeira oportunidade. E o segundo, de pessoas que já estão mais velhas e que estão passando por esse processo de transição. E essa transição nem sempre é voluntária. E, igual agora na pandemia, às vezes a pessoa perdeu o emprego, ela não está conseguindo ingressar na mesma área de antes, está tentando novas oportunidades, mas ela não tem experiência. E a gente vê que tem muitas vagas que ficam vazias e não são preenchidas. E o que você acha que essa pessoa... Vamos primeiro para o grupo da pessoa da transição de carreira. O que ela pode fazer? Então, a transição de carreira, a gente entende que é uma pessoa que ela já tem uma experiência, mesmo que seja de outra área, né? Então, o que é importante? Eu ressaltar, por mais que você vai estar em áreas diferentes, mas sempre tem algo lá daquela área que vai te ajudar nessa nova área, né? Um exemplo claro é o meu. Eu era gestora de vendas, gestora de operações, e de vez em quando, né, eu contratava as pessoas, então, mas o que eu peguei dali? Eu peguei aquele pouco de experiência, não era bem uma experiência em RH, e transformei, mas de que forma? Eu fui estudar, eu fiz alguns cursos, né, tudo isso me ajudou. Fiz muita leitura, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho dinheiro para fazer um curso. Mas o curso necessariamente, se você fizer uma boa leitura, você consegue aprender muita coisa, né? Então, você buscar dessa forma. Não é fácil, realmente, você transitar de uma área para outra, mas aí você tem que ressaltar também a sua parte comportamental. Quando eu era gestora, eu contratava muitas pessoas, não era em si pela experiência, mas pela competência comportamental, né? Existem várias formas da gente avaliar esse candidato. Então, assim, eu não tenho tanta experiência, mas ok, então vamos ressaltar a trabalhar em equipe, né? Eu sou uma pessoa determinada, persistente, então procure ressaltar esses pontos seus que vão te ajudar. Aí você falou da questão da pessoa que não tem, que está começando, né? Que nunca teve uma experiência. É a mesma coisa, a gente vai esbarrar na mesma coisa. Por quê? A vantagem de quem está em transição diária de carreira é que ela pode pegar as experiências anteriores. Agora, quem está começando, que nunca trabalhou na vida, a gente vai trabalhar muito em cima da questão comportamental. Então, assim, você não tem muito para colocar no seu currículo, né? Você mal tem seu nome, a sua formação e alguns cursos que você fez. Mas é muito importante você colocar ali, olha, ressaltar algumas coisas comportamentais, como sou uma pessoa determinada, proativa, gosto de aprender. Você pode, quando você não tem experiência, colocar essas qualidades comportamentais, tá?
E você acha que a maneira como a pessoa escreve, se descreve dentro do currículo, ela pode ter mais peso até do que talvez a experiência que ela não tenha? Que a maneira, se ela estruturar bem o currículo, se ela usar as palavras corretas, isso pode potencializar? Sem dúvida nenhuma, você tocou num ponto muito importante, porque às vezes você tem profissionais que são muito experientes, ele tem muitas formações, muitos cursos, mas ele não sabe colocar aquilo no papel, transcrever aquelas habilidades no papel. E aí, às vezes, você tem uma pessoa que não tem tanta essa experiência, mas a pessoa sabe se colocar, né? Então, o papel, muitas pessoas falam assim, mas o currículo não fala por mim, não sou eu, não tem ele tem importância sim, porque no meio, hoje, quando você abre um processo seletivo, você recebe vários currículos, e a pessoa que souber mais se colocar naquelas 2 folhas de papel, ou uma folha, ela vai sobressair, né? Você tem alguma dica, assim, existe alguma coisa que a pessoa pode fazer que, por exemplo, talvez no sistema de busca do RH, ou talvez na apresentação do e-mail dela, possa chamar mais atenção para o currículo que ela está enviando? Então, o que é importante? O que vai chamar a atenção? É você ter muito claro o objetivo, né? Então, eu vejo muitos erros comuns, assim, você não colocar qual é o cargo que você quer ocupar, você coloca a área. Então, por exemplo, uma pessoa de vendas. Quantos cargos a gente tem dentro da área de vendas? São inúmeros. Então, às vezes, a pessoa peca porque ela coloca assim, ela é uma vendedora. Então, vendedora, ela é diferente das outras funções na área de vendas. Então, ela é vendedora, ela só vende e atende o cliente. Aí ela coloca a área de vendas. Quando o recrutador chega um currículo desse, ele já descarta. Então, o que pode chamar mais atenção num currículo? É você colocar exatamente a vaga que você tem capacidade para ocupar, né? Não colocar assim, tem pessoas que colocam até uma frase bem grande, assim, à disposição da empresa, tenho possibilidade para fazer qualquer coisa. Infelizmente, hoje, com tantas pessoas que a gente tem desempregadas, esses currículos são os primeiros a serem descartados. Por quê? O recrutador prefere, quando ele está filtrando ali, puxar aquele que já sabe aonde ele quer chegar ou qual o cargo que ele pode ocupar. Então, isso é bem importante. Entendi. Bom, e agora eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se é polêmica, mas talvez seja, não sei. Mas você acha que hoje, por exemplo, a gente está com uma das taxas de desemprego do Brasil, das mais elevadas, né? Já esteve pior, mas continua sendo uma das mais elevadas. Muita gente desempregada, segunda onda de coronavírus e tal. E pela nossa experiência, que nós que somos um portal de vagas, que divulgamos vagas todos os dias, tem empresas que mandam a mesma vaga para nós uma vez por mês. Toda semana, às vezes, chega a mesma vaga. E você acha que nesse caso está faltando flexibilidade das empresas com relação aos requisitos ou está faltando capacitação dos candidatos? Olha só, eu acho que é bem importante essa questão que você trouxe, né? Eu acho que as empresas, elas precisam ser mais flexíveis. Sim, realmente, eu li várias, eu leio muito, né? Eu pesquiso muito, tanto aqui no Brasil como lá fora, né? O posicionamento, enfim. E eu vejo que muitas empresas alegam que não conseguem fechar vagas. Então, é isso que você vê. Às vezes você vê uma vaga lá 6 meses, depois ela retorna e continua. E você fala, é brincadeira isso, né? Você fala, o que acontece, né? Essa empresa é louca, enfim. Mas não, por quê? Porque a empresa está exigindo demais. E, na verdade, eu acho assim, que eu sempre pensei isso como gestora. Não tem nada que você não possa ensinar com a pessoa, né? Você tem bons candidatos, talvez ele não tenha 100% do que você está pedindo, mas tem coisas que você pode treinar. Tem habilidades que elas podem ser aprendidas. Então, eu acho que falta um pouco, as empresas elas têm que ter essa consciência, né? Eu não preciso ter você com 100% daquilo. Eu posso te treinar. Eu, sinceramente, eu sempre gostei de contratar profissionais
que eu ia moldando mesmo. Então, essa pessoa, você não tem ela 100%, você vai ensinando, você vai deixando ela para o seu jeitinho, né? Ela vai se integrando na empresa. Então, eu acho que falta isso. As empresas, elas pedem demais e, pior, elas não pagam o tanto que elas estão pedindo de qualificações, né? Elas querem uma pessoa super qualificada. Eu até brinco que eu falo assim, que é alguém lá da NASA, né? Porque a pessoa tem que ter QI muito alto, várias faculdades. Para que isso, gente? Você pode ter uma pessoa com menos requisitos, com menos habilidades, e você treiná-la, você moldá-la da forma que tem que ser, né? Então, para a gente finalizar, eu queria que você destacasse alguns pontos práticos para que, diante de toda essa situação, o candidato que pergunta para a gente, eu não consigo, eu não tenho experiência, como ele pode proceder? Dicas simples e rápidas. Importante, primeiramente, é você acreditar em você. Quando você for ir para um processo seletivo ou você for buscar vaga, acredita em você, não vai desanimado, porque eu sei que a tendência do desempregado já é ir com a cabeça baixa. Não, levanta sua cabeça, porque você pode até não ter toda a experiência, mas você tem capacidade para aprender, você tem disposição. Então, primeiramente, faça esse exercício de positivismo. E outra coisa, não desista. A porta fechou hoje, fecharam-se 10 portas hoje, não desista, continue a sua busca, porque assim, buscar emprego dá trabalho, é um exercício de persistência, tenha foco, não deixe se abater pelos nãos que você recebe, continue na sua busca. Eu quero que você deixe suas redes sociais, onde as pessoas podem te contatar, qual serviço você presta. Bom, então, se alguém tiver interessado em saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, ou até mesmo pelas dicas, né? Eu passo muita dica, todo dia eu posto alguma informação relevante sobre a busca de trabalho, ou comportamento em entrevista de emprego, eu sempre estou dando alguma dica. Me acessa aí no LinkedIn ou no Instagram, né? Todos os dias tem um conteúdo bem bacana para quem está em busca de um emprego, ou até mesmo querendo trocar de emprego.